Olá, canal Marcelo Rosa e você. Vou dar um resumo do que vai ter nesse vídeo, hein? Ó, reserva de emergência. E já vou dar adiantando, porque lá no final eu não vou falar sobre quanto tempo você tem que juntar de dinheiro. Então já vou falar no início. CLT, carteira assinada, né? Você tem que ter pelo menos de 3 a 6 meses, tá? Do valor que você tem de despesa da sua casa, conta de luz, água e assim vai. Então você tem que ter, se você tem uma carteira assinada, pelo menos de 3 a 6 meses. Se você é autônomo, como você não tem muita garantia, você tem que ter de 6 meses, pelo menos, a um ano. Se passou de 6 meses já é alguma coisa. Então, se você tem uns R$ 2.000 aí, você sabe que tem que ter 12 se for 6 meses, ok? E se for, pelo menos, no mínimo, mas não consigo, pelo menos 3 meses. Mas eu aconselho de 6 a um ano se você é autônomo. Porque se der uma pandemia, você não puder trabalhar, você tem uns meses para ficar até você arrumar um outro meio de ganhar dinheiro, ok? Já a pessoa com a CLT, ela não é que ela tem mais vantagem do que você faz seu salário, então você ganha muito mais geralmente do que uma pessoa de carteira assinada. Mas ela tem aquelas garantias, né, que a gente fala. Então, enfim, ela pelo menos tem um auxílio, tem algum fundo para receber e ela pode, pelo menos, esperar até conseguir um novo emprego, ok? Então, já estou antecipando aqui, porque o vídeo lá no final eu não vou falar sobre o valor. Somou as suas dívidas mensais de aluguel, você já sabe que tem que ter isso, se for CLT, 3 a 6. Autônomo, de 6 a um ano, ok? Então, segue a vinheta aí, Marcelo Rosa e você. Every single day, I'm gonna make... Olá, eu sou Marcelo Rosa, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e educação financeira. Nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês algumas estratégias para que você consiga sair das dívidas, que você consiga entender o porquê que você às vezes ficam, não só você, homem, como você, mulher, ficam enroladas. Isso se chama falta de planejamento, falta de um colchão financeiro. Marcelo, o que é colchão financeiro? Colchão financeiro nada mais é do que você ter uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É para você usar para investimentos? Não. Você pode pegar essa reserva, sim, e colocar ela num PicPay. Hoje ele rende 200% do CDI, ou seja, ele rende acima da caderneta de poupança. Isso quer dizer o quê? Que você consegue não ficar em apuros. E quanto eu devo ter nesse colchão financeiro? Bom, nesse colchão financeiro, se você tiver uma CLT, você for uma pessoa que trabalha registrado, você tem que ter de 6 meses a 3, pelo menos. Por quê? Como você tem a CLT, você ainda recebe algum seguro-desemprego, você consegue receber o FGTS, então isso te facilita um pouco, até você arrumar um novo emprego e não ficar também na mão das dívidas. E com esse colchão você consegue o quê? Complementar, e até você arrumar um outro emprego, você faz o quê? Você vai conseguir não ficar desesperado. Mas a maioria das pessoas, 98% dos brasileiros, eles não têm uma reserva de emergência. E todo o dinheiro que ele ganha com o seu salário, seja pouco, seja muito, ele chega no final do mês já devendo, às vezes, para o outro mês. Qual é o correto? Se você ganha um salário mínimo, você não pode usar ele no final do mês todo. Infelizmente, não é assim que funciona. Você tem que tentar dar um jeito de arrumar uma renda extra para que você faça um acúmulo de um colchão financeiro. Como assim? Se você tem uma dívida mensal com luz, aluguel, ou seja, despesas de R$ 1.300, você tem que ter isso pelo menos com uma CLT de 3 a 6 meses. Ou seja, você tem que ter uns R$ 3.500, R$ 3.600 ou uns R$ 6.000. Por quê? Porque esse dinheiro ele fica para uma emergência. Um filho doente. Se você tem um carrinho velho, ele dá um problema, você vai lá, mexe e depois vai colocando no lugar. E por que a gente não deve usar todo o salário mensal? Porque senão você não consegue repor esse dinheiro. E se o salário não dá para viver, ele é muito pouco, a família às vezes é grande, só você trabalha, arrume um jeito de uma renda extra, alguém vender alguma coisa, trabalhar oferecendo produtos das pessoas, trabalhar com uma Natura, com uma Rinodê, qualquer coisa desse tipo, para que possa captar dinheiro para que vocês consigam ter essa reserva. Como a maioria dos brasileiros não tem essa mentalidade, o que acontece?
fica sempre em apuros. Aí, às vezes, comete o erro de pegar dinheiro de uma forma errada, com juros altos e pior, depois fica doente, perde noite de sono, coloca às vezes parentes em furada, porque muitas vezes quando as pessoas pegam dinheiro com vários tipos de pessoas, de várias formas, elas tendem a dar errado e fazem com que toda a família, na hora de um desespero, de um sufoco maior, venham a saber, ou seja, o estrago é maior. E muitas vezes são, às vezes, a causa de separação, são a causa, às vezes, de uma pessoa ficar doente, até mesmo perder sua própria vida. Então, muitas pessoas falam que não gostam de falar de dinheiro, mas eu falo uma coisa para você. Você vir de uma família pobre, você não escolhe. Mas você ser pobre, aí o problema é de cada um. Porque todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo nasceu rico. A família não importa. Agora, se você muda a sua mentalidade, você busca conhecimento, com certeza você tem vários exemplos aí de pessoas que vieram de todas as comunidades, de lugares sem estudo e cresceram. Então, o fato é o seguinte, nascer pobre, de uma família pobre, não é escolha nossa. Agora, continuar, aí é a mentalidade. Aí sim é uma escolha. Ok? Então, esse vídeo é mais ou menos um embasamento para a gente falar de colchão financeiro. Antes de pensar em guardar, investir, antes de pensar em fazer qualquer negócio, qualquer ser humano que monta uma loja, monta um empreendimento sem colchão financeiro, a tendência é quebrar. Por quê? Se der algum problema no maquinário, você só está querendo viver do lucro. E não existe nenhum negócio que você possa fazer e viver diretamente do lucro. Eu tive vários negócios e quebrava, e hoje eu sei te dizer o porquê disso. Falta de emergência. Nenhuma empresa hoje, a mais top, ela não consegue sobreviver no mercado se ela não tiver um portfólio, se ela não tiver uma reserva muito grande para investimento, compra. Vamos supor, eu tenho um concorrente. Meu concorrente lançou um produto agora, mas ele ainda está um pouco descapitalizado. Mas o produto dele tende a crescer. Como eu sou uma pessoa visionária, eu vejo que se eu deixar ele crescer, um exemplo, ele vai sim tomar um pedaço dos meus clientes. O que eu faço? Se eu tenho um portfólio, se eu tenho uma grande reserva, eu compro a empresa dele e assim eu tiro essa concorrência. Isso aconteceu com várias pessoas, com o Google, já aconteceu na época do Orkut, né, que se o cara não fosse visionário, ele teria sido engolido. Então, muitas empresas elas têm esse poder e ela junta essa reserva para também, numa hora de uma concorrência, ou ela compra ou ela faz igual um foguete, ela se renova. Para isso existe marketing, existe todo um investimento que você tem que ter fora do que você tem de gasto, tanto na sua casa como na sua empresa. Isso é só para vocês terem uma base de como funciona. Então, se você vai montar uma carrocinha de cachorro-quente, você está desempregado, você já precisa do lucro e você não espera aquele mutante, você tirar o investimento da carrocinha, você ter uma reserva para que se você precisar comprar um gás, acontecer algum imprevisto, você ter o dinheiro, você vai ficar enrolado, você vai ter que vender a carrocinha e você vai estar mais endividado ainda. Então, quem não administra isso aqui, ó, que eu falo, tá vendo aqui? R$100. Quem não administra 100, não administra 200 e não administra 1.000. Esse é o fato. Você tem que começar a administrar pouco para você chegar ao topo. Então, é de pequeno que se começa e não é ser rico. Nós já temos aí, vimos várias vezes, várias pessoas que ganharam na loteria, ficaram mais endividados, perderam tudo. Muitos aí do Big Brother Brasil estão endividados, estão piores do que quando ganharam o prêmio. Por quê? Porque a riqueza não é o dinheiro que você ganha, a riqueza é de dentro para fora. Se você não consegue, de pequeno, quando está crescendo, administrar, você não vai conseguir administrar 1 milhão, 2 milhões, e o dinheiro vai acabar. Porque a primeira mentalidade da pessoa pobre é o quê? Ajudar parente. Ela não pensa em pegar aquele dinheiro e botar ele para trabalhar para ela. Tipo, em fazer um investimento que ela possa viver ao longo do tempo abaixo para poder viver durante anos. A pessoa de mentalidade rica, ela faz isso. Se ela tem uma Ferrari, se ela tem um avião, ela pode ter um aeroporto. Só que ela vive abaixo para que ela possa viver anos naquele patamar. E quem não estuda educação financeira pensa que todo dinheiro ele é sujo, que todo dinheiro tem que ser gasto. E aí vive na roda dos ratos. Como?
vive rodando em círculos, sendo escrava do dinheiro, passando humilhação, trabalhando num emprego que não gosta, ouvindo coisas que não quer. Por quê? Porque tem que pagar contas. Isso é mentalidade, tá? Não tem nada contra a pessoa humilde, porque eu vim da favela, eu vim de uma comunidade humilde. Mas se eu conseguir hoje, eu não sou milionário, mas eu não preciso mais trabalhar para pagar minhas dívidas. Eu posso ficar o dia inteiro dentro da minha casa, que as minhas contas estão pagas. Isso é por quê? Porque eu sou milionário? Não, porque eu sei empregar meu dinheiro. Eu peguei todo o mutante de todas as vendas que eu fiz, de tudo que eu tenho, e coloquei ao meu favor, para trabalhar para mim. Hoje eu não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro, ele é um ótimo servo. Ele trabalha para mim. Mas quanto tempo eu apanhei? Quantas humilhações eu passei? Quantas vezes eu andei com tênis furado porque não tinha inteligência emocional? E eu vim de uma família humilde. Eu vim de uma família de mentalidade pobre. E se eu conseguir hoje, não estando ainda milionário, digo ainda, porque se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho investido, é uma boa quantia. Na mão de alguns eu estou rico. Mas eu sei que para mim, para eu ter todo mês um rendimento que pague as minhas contas, pague aonde eu quiser morar, eu tenho que ter um grande volume de dinheiro que ele vire um mutante, que onde eu possa viver com pelo menos dignidade. Ok? Então esse vídeo foi só para dar um alerta, para dar uma insight, para que vocês tenham assim, um feedback de como começar a crescer. Sem fundo de emergência ou colchão financeiro, ninguém, eu falo ninguém, todos nós passamos apuros. Se não tem essa reserva, mexe no dinheiro do aluguel, mexe no dinheiro das compras. E quando chega no final do mês, o que às vezes é obrigado a dar desculpa, passar humilhação, pegar dinheiro às vezes com pessoas erradas, ficar sem dormir, porque fica escravo do dinheiro. Como eu falei, ele é um ótimo servo, mas um péssimo. Se você for escravo do dinheiro, ele te bate, ele te machuca. Ok? Siga o canal, siga as redes também, eu vou colocar o Instagram e em breve a gente volta a se falar. Um abraço. Every single day